Jesus é o Senhor. Me alegro muito de poder estar aqui com os irmãos. Faz muito tempo que a gente não visita Taguatinga. E a microrregião sim, porque tivemos já ano passado, retrasado? Não, ano passado ou este ano? Em Águas Claras? Este ano, né? Tivemos em Águas Claras, mas foi algo local. Tivemos no Guará na semana antes da conferência, numa comunhão. E agora estamos aqui numa conferência microrregional. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu creio que tem alguns rostos aqui que eu não conheço, mas a maioria aqui eu conheço. E a gente fica muito contente em vê-los novamente, irmãos. E sabendo que vocês todos estão no nosso coração, e sei que vocês também, dentro do possível, têm lembrado da gente em oração, nos lugares onde nós temos percorrido, servido, sabendo que tudo que nós fazemos lá fora, hoje, a partir da Europa, também na África, é resultado da oração de vocês, resultado das ofertas de vocês, resultado também do coração de vocês pelo Evangelho do Reino, que deve se propagar por toda a terra. Nós louvamos ao Senhor porque não estamos aqui por nós mesmos, mas estamos aqui todos graças à graça de Deus. Diga para você mesmo: pela graça de Deus sou o que sou. Diga para o seu vizinho: pela graça de Deus você é o que é. Estamos entrando a partir de algumas semanas na nova série da palavra profética liberada pela liderança das igrejas e ministério da nova aliança, e todos ainda baseados em cima do livro de 1 Coríntios. Praticamente dessas 16 primeiras mensagens lá na conferência Sumaré foram baseadas ainda em 1 Coríntios, com algumas incursões dentro de 2 Coríntios, para mostrar, irmãos, como a palavra de Deus é rica. Você crê nisso? Ela é rica para você? Então diga: a palavra de Deus é rica para mim. Aqui no capítulo 15, onde nós estamos, leia o versículo 1 comigo, ou 2. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo quis mostrar para os coríntios, nós sabíamos, nós temos visto ao longo deste semestre, os irmãos me ajudem a responder. Era a igreja em Corinto uma igreja perfeita, normal, sem problemas? Não, estava cheia de problemas, de diversas naturezas. Problemas de relacionamento entre os irmãos, problemas morais, problemas de pecado com Deus, diz respeito à idolatria, sacrifício a ídolos, problemas de litígio, problemas de embriaguez. Nós usamos hoje suco de uva aqui, né, no Partido do Pão. Mas imagina, a reunião deles não começava assim, 9h30 começa a reunião, né? Quer dizer, a reunião começa às 9h30, mas a maioria chega às 10 horas, 10h30, né? Inclusive isso nós temos que melhorar no nosso meio, irmãos. Os irmãos concordam ou não? A reunião começa às 9h30, mas aí nós ainda temos o hábito de chegar 9h40, 45, 10 horas, 10h05. Não estou aqui puxando a orelha de ninguém, mas acho que o Batista, né, os irmãos aqui de Taguatinga, hão de convir que eu devo ter uma certa liberdade de puxar a orelha também, não? Amém.
Os irmãos concordam? Porque no final nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui servindo ao Senhor. E o que é a vida da igreja? A vida da igreja é a embaixada do reino dos céus. Se é a embaixada do reino dos céus, se nós representamos Deus aqui na terra, então nós temos que representá-lo da melhor maneira possível. Nós temos que representá-lo na nossa conduta, representá-lo no nosso falar, representá-lo no nosso serviço, representá-lo na nossa pontualidade, representá-lo também na condição do que nós fazemos para o Senhor. Há um tempo atrás, semestre passado mesmo, na verdade o outro ano passado, o Senhor nos trouxe uma palavra muito forte sobre dar o melhor para o Senhor. Por que a gente dá o melhor para o Senhor? Se for olhar para a vida de Paulo, eu vou usar essa premissa aplicando para Paulo. Quem era Paulo? Quem era Paulo antes de converter-se? Ele era o quê? Era Saulo, perseguidor do quê? Dos irmãos. Mas ele fazia isso porque ele estava claro, ele tinha convicção do que fazia? Sim, tinha plena convicção do que fazia. Sabe por quê? Porque ele era fariseu dos fariseus, ele era hebreu de hebreus. Ele era jovem, mas ele batia de 10-0 em todos os seus contemporâneos, até mesmo os mais velhos, na questão de conhecimento, de zelo pela assim chamada fé que ele tinha. E não era uma fé idólatra, porque o judaísmo não era idólatra, e não é. O judaísmo, eu digo assim, porque judaísmo? Porque formou-se no judaísmo. Antes não era judaísmo. O judaísmo, ele é baseado no quê? Ele não é baseado no outro livro além da Bíblia. O judaísmo é baseado na Bíblia, embora somente no Velho Testamento. E a base do judaísmo é sobre o quê? Sobre os 10 mandamentos e todas as suas ordenanças, todos os seus estatutos. Então a fidelidade que o Saulo tinha não era fidelidade para um Deus estranho. Não, a fidelidade que ele tinha era para o Deus verdadeiro, em cima do que ele havia aprendido. Até então, antes que o Senhor Jesus viesse, antes que João Batista viesse, aquilo era a direção que Deus havia dado. Mas nós sabemos que nos últimos 400 anos, antes da vinda de João Batista e de Jesus, o que aconteceu? O que era vida passou a ser morte, porque o conteúdo que era Deus deixou de ser e passou a ter o que? A estrutura e também a casca da religiosidade. Nós temos que entender um pouco dessa história para entender por que o Senhor Deus ficou, de certa forma, não digo desesperado, que o Senhor não se desespera, mas Ele falou: chega, agora é hora da gente mudar toda a história. Eu estou cansado de religião. Estou cansado de pessoas sacrificarem para mim, pensando que estão me agradando, mas estão me desobedecendo. Já dizia Samuel para Saul, quando ele foi sacrificar, quando ele foi fazer as coisas, não obedecendo a Deus, o que Samuel falou para Saul? Que o Senhor o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor o quê? Do que sacrificar? Melhor do que gordura de carneiros. Em outras palavras, se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, o que significa? Nós pensamos que as nossas muitas atividades podem agradar a Deus. Eu trago isso como luz para todos nós. Os serviços na igreja todos são importantes, mas cuidado para que o nosso serviço ele não seja uma oferta de sacrifício e de gordura de carneiros, mais do que a obediência que devemos render à palavra do Senhor. Servir é importante? Super importante. Eu louvo a Deus que agora em toda igreja que eu estou indo, nós temos,
excelentes músicos, vocês estão se esmerando para treinar, para cantar, conduzir os irmãos na vida, tocar, tem a recepção, até mesmo agora para as ofertas, louvado seja o Senhor, irmãs participando. Isso é muito bom ver todos os irmãos funcionando. Mas nós temos que sempre trabalhar, servindo ao Senhor com alerta: Senhor, que eu nunca perca o conteúdo que é Cristo. Fazer por fazer, pode chegar um momento em que nós estaremos simplesmente dando um toque no símbolo que retina, no sino que soa e o som vai embora. Os irmãos estão me compreendendo? Nós não queremos chegar na condição do judaísmo, onde tinham toda a lei, as promessas de Deus, tinham tudo, mas o conteúdo já tinha ido embora. Nós temos que valorizar mais do que as coisas que nós podemos fazer ao Senhor, mais do que as coisas que nós podemos conhecer dele, nós temos que valorizar ele como nosso principal conteúdo. Eu posso nem ter um bom serviço de música, eu posso nem ter um bom serviço de recepção, mas Cristo não posso perder. Mas uma coisa, quando eu também me derramo para Cristo, o bom serviço vem. Vocês entendem a colocação aqui? Como o Tiago falou assim: a fé sem obras é morta. Mas parece que Paulo contradiz ao dizer assim: as obras não salvam, senão pela fé. Correto? Eles se contradizem? Não. Mas sem dúvida, as obras sem fé, elas simplesmente nada são. E a fé sem obras significa que existe algum problema na comunicação do resultado. É a mesma coisa que uma árvore que tem toda a condição de dar fruto, mas ela não frutifica. Ela tem a vida, ela tem a condição de frutificar, mas ela não frutifica. É o problema do quê? Tem algum problema de comunicação entre a raiz e o ramo, não é? Então esse assunto tem que ser resolvido. Então quando Saulo, ele estava ali servindo ao judaísmo, ele estava fazendo com todo zelo. Esse zelo é no sentido positivo. Ele entregou de corpo, alma e espírito por aquela causa. Ele fazia o melhor pelo judaísmo. E o top do judaísmo naquela condição era perseguir a igreja. Por quê? Porque estavam pregando uma coisa contrária àquilo que ele havia crido. Porque ele cria claramente, ele morria pelo que ele cria, ele entregava-se pelo que ele cria. Foi pedir autorização do sumo sacerdote: me dá aqui autorização para perseguir esse bando de heréticos, essa seita herética que acabou de surgir aí, vamos acabar com eles. Ele fazia isso no zelo. Mas o Senhor, quando olhou para Saulo, né, para a igreja, era o grande inimigo, o grande perseguidor. Todo mundo fugia de Saulo, era uma ameaça. Mas aleluia, que Deus não olha aparências, Deus olha para o coração. Deus falou assim: se eu ganhar esse homem, e se eu me entender o que eu quero, esse homem vai ser muito útil na minha mão. Se ele já derruba numa machadada 3 árvores, imagina quando ele luta, quando esse machado estiver sendo usado, né, para o alvo certo. Tudo vai mudar no ritmo da igreja. Mudou ou não mudou? Quantas epístolas Paulo escreveu? De quantos livros no Novo Testamento? De 27. Então Paulo foi altamente usado pelo Senhor. Ele era o quê? Ele era um perseguidor. Ele era autoconhecedor da Bíblia até então, porque a Bíblia não havia Novo Testamento então, só era o Antigo Testamento. Mas ele era fiel. Ele era fiel e era totalmente entregue naquilo que ele cria. Aí no momento que o Senhor apareceu para ele em Atos 9, que ele caiu por terra, viu a grande luz, e aí perguntou: quem és tu, Senhor? O que o Senhor Jesus falou? Vamos lá em Atos 9. Atos 9 versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças
e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, aleluia, onde está o caminho? O caminho está na igreja. Amém. Mesmo que você não goste, mesmo que no meio da igreja tem pessoas que você às vezes não consegue ainda se entremesclar, não consegue ainda se dar bem, você tem que estar consciente que o caminho está aqui. Amém? Assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós já ouvimos essa mensagem várias vezes. Quem lembra delas, vai agora vou puxar agora a memória de vocês. Por que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por acaso, de maneira objetiva, estava Saulo perseguindo Jesus? Jesus já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus, já havia passado muitos, talvez meses, não sei, provavelmente. E Saulo estava ali perseguindo. Perseguindo quem? Perseguindo quem? A igreja? Perseguindo os discípulos do Senhor? Como se fosse hoje perseguindo a gente? Mas quando Jesus se apresenta, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é para mostrar bem claro para Saulo: Saulo, algo mudou. Algo mudou. Você perseguir aquele pequenino irmão ali, você perseguir aquela mulher que é do caminho, aquele irmão que é do caminho, aquele jovem que é do caminho, você está me perseguindo. Então desde o começo, o Senhor Jesus quis mostrar para Saulo: Saulo, então a partir de agora, muito cuidado quando você tocar nesse povo aí, porque esse povo aí sou eu. Vamos trazer agora para a realidade. Vamos voltar agora para o dia de hoje. Você considera esse povo que está aqui Jesus? Quando você olha para o irmão que está do seu lado, você vê Jesus ou você vê quem? Vocês entenderam o que eu estou falando? Por que a igreja em Corinto tinha tantos problemas? Por que eles tinham litígio entre os irmãos? Por que tinha um problema de não respeitar a mãe do seu pai para cometer fornicação? Por que tantos problemas surgiram? Porque faltava nos coríntios a percepção de que eles eram a igreja de Deus e que eles eram o próprio Senhor representado aqui na terra. Quem representa Jesus aqui na terra hoje? Você tem certeza disso? Se você não tem certeza, você tem que passar a ter certeza. Quem representa Jesus na terra é a igreja. Então, você e eu, nós temos que ter temor ao tocar na igreja. Quando digo tocar na igreja, não é tocar na instituição, não é tocar no sentido global, é tocar no sentido prático. Quando eu toco em um irmão, estou tocando em Jesus. Se eu ofendo o irmão, fico de birra com o irmão, fico de rosto virado para o irmão, você está de rosto virado para o Senhor Jesus. Isso não é analogia, isso não é uma coisa de... Isso é verdade. Se eu persigo o irmão, se eu não me dou com o irmão, não consigo servir com o irmão, então você não está conseguindo servir com Jesus. Não tente, irmão, se enganar. Naquele dia, quando o Senhor vier, você fala assim: por que você não serviu comigo? Como não, Senhor? Eu saí para comportar dinâmica, eu ia para pregar evangelho, daqui a pouquinho chega o Expo Livro, estamos saindo na rua, pregando evangelho. Não, eu não quero saber, não.
Eu quero saber você com aquele irmão lá que você não consegue servir junto. Então você não conseguiu servir comigo. E o tribunal de Cristo, ele veio como cordeiro na sua primeira vinda. Na sua segunda vinda, ele virá como leão. Amém, irmãos? Não confundamos. O Senhor é complacente, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso. Pura verdade. O Senhor é misericordioso, é complacente, é amoroso. No entanto, o Senhor também é justo. E Ele é um Deus zeloso. Ele não negocia pecado. Ele não negocia erros. Ele negocia, em certo sentido, quando não temos as ferramentas. Então, estamos numa condição, como vou dizer, numa condição desigual. Se Ele não tivesse dado o sangue de Cristo por nós, o seu sangue, eu pergunto, como nós iríamos nos purificar dos nossos pecados? Haveria como, irmãos? Não. Então não teria como Ele exigir de nós que nós andássemos em santidade, sim ou não? Mas hoje temos ou não temos o sangue de Cristo? Amém. O que Ele quer de nós como seus filhos ao ter nos chamado? Cantamos vários hinos aqui. Primeiro hino de Gálatas. Irmãos, pode falar. Que nada pode nos afaste do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós o seu Espírito. Que nada nos afaste. A vida de Deus foi dada a cada um de nós. Nós temos o Senhor dentro de nós hoje. Nós temos hoje ferramentas para andar conforme o Senhor deseja que nós andemos. Sim ou não? Sim. Temos o sangue de Cristo? Sim. Temos. Para tratar com nossos pecados. Temos a cruz de Cristo para tratar com o nosso eu? Sim. Temos. Por isso que o negar da vida da alma é um assunto, vou dizer uma coisa. Este assunto de negar a vida da alma e tomar a cruz de maneira contundente, metódica, repetitiva, só acontece na vida da igreja. E eu conheço irmãos e irmãs que não aguentaram essa pregação e foram embora. Não aguento falar mais sobre negar a vida da alma. Chega de falar da cruz. Estão congregando em algum lugar aí. Escolheram um caminho largo. Irmãos, a vida da igreja sempre será um caminho estreito. Por quê? Porque é o caminho estreito que conduz para a vida eterna. Não a vida eterna da salvação eterna que nós já temos. A vida eterna de herdar a vida eterna, que é herdar o reino que há de vir. Então, o Senhor quer mostrar claramente para Saulo: Saulo, a partir de hoje, quando você tratar com aqueles que eu escolhi, eu chamei, eu redimi, lembre-se, você está tratando comigo, viu? Eu creio que se nós ganharmos essa revelação, todo o nosso serviço na igreja e a relação na igreja muda a partir de agora. Eu não tenho direito de me ofender com ninguém. Eu não tenho direito de ofender ninguém. Porque o mesmo Senhor que pagou o preço por você, pagou o preço por mim. E ontem nós falamos em Riacho Fundo. Isso nos faz iguais. Amém. Não é porque assim, eu fui salvo por Jesus, eu também fui salvo por Jesus. Mas eu sou melhor. Melhor onde? Melhor onde? Se todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não podemos jamais nos fiar em nossa própria sabedoria. Por isso que Paulo aqui falou, mas ele quis dizer, eu fiz muita coisa, não é? Lá em Gálatas, vamos acabar aqui em Atos, né? Estamos em Atos aqui. Daí Jesus, versículo 5 falou, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu lembro claramente dessa mensagem que o nosso amado irmão Dong, ele mencionou sobre isso. Saulo, ele não recebeu
uma revelação direta do Senhor Jesus naquele momento da sua conversão. O Senhor falou assim: eu não vou dizer para você o que eu vou fazer, o que você deve fazer. Eu pessoalmente, eu como cabeça, eu Jesus aqui que estou falando com você, mas eu como a igreja vou te falar. Entenderam? Entenderam o que eu estou falando? Não sou eu agora que estou falando para você: Saulo, entra agora na cidade, que daqui a pouquinho vou voltar e vou numa nuvem luminosa, vou falar para você cara a cara, te explicar tudo o que deve ser feito. Não. Ele falou assim: você vai entrar na cidade, e eles vão dizer o que fazer. Por quê? Porque a igreja falando é o Senhor falando. Por isso nós temos que valorizar a palavra profética. Quem foi para a conferência em Sumaré agora? Quem foi? Levante a mão. Você vê, ó, não chega nem, acho que 5% de irmãos que estão aqui. Quem de vocês aqui teve a curiosidade, pelo menos, ouvir uma mensagem no YouTube? Levante a mão. Aumentou. Tá. Mas ainda tem vários irmãos que não ouviram. Vocês vão receber via alimento diário. Mas eu recomendo que vocês, agora está tudo no YouTube, graças ao Senhor pela tecnologia. Todas as mensagens agora são ao vivo, em português, inglês, espanhol, e agora, ano que vem, vai ser em francês, e quem sabe até em italiano. Simultaneamente, durante a conferência, irmãos da terra toda estavam ouvindo as mensagens. Irmãos lá no Quênia, 2 da madrugada, ouvindo mensagem às 8 da noite aqui. Mas estavam desfrutando. Irmãos, não menosprezem a palavra profética, porque o falar hoje do Senhor às igrejas é o falar do Senhor Jesus. Não olhe para pessoas, não olhe para mim como homem. Todos os irmãos que quando forem liberar a palavra, quando te dá a oportunidade de você vir para poder ministrar, você tem que vir em temor e tremor diante do Senhor, para que o seu falar não seja seu, mas o seu falar seja do Senhor, e que você apenas seja um porta-voz. Quando você levanta para compartilhar, não seja o seu sentimento, mas seja o Senhor no seu sentimento. Porque tudo que nós temos que fazer é, no meu falar, na minha conduta, no meu olhar, no meu ouvir, é produzir a edificação da sua igreja. Portanto, Paulo entrou para Damasco e aparece não o irmão responsável de Damasco, não o presbítero de Damasco, correto? Não o cooperador da micro-região. Quando falo isso, não é nenhum desdém não, tá? Só estou querendo mostrar que o Senhor, Ele é muito prático. Quando o Senhor salva todos nós, Ele pode falar por todos os membros do corpo de Cristo. Mas não é falar de qualquer maneira. Manda seu Ananias para lá. Você pensa que Ananias, ele era uma pessoa qualquer? Não, ele era um irmão da igreja. Nós nunca mais ouvimos falar dele depois. Talvez essa é a única menção que fala de Ananias, certo? E vai lá Ananias, todo tremendo: Senhor, mas esse é o perseguidor da igreja. O Senhor quis dizer, falou para ele: muda a sua maneira de ver. Não olha para o exterior não. Se eu estou te mandando para ir falar com ele, é porque alguma coisa aconteceu. Amém? Amém? Então você não tem que olhar para as coisas exteriores, não tem que olhar para a parte de fora. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Amém. Aí foi Ananias, né? Versículo 13. Ananias, não, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só a piedade de Saulo. Ele estava cego, né? Ouve uma voz:
vai para a cidade. Não ficou lá, e agora, o que vai acontecer? Não, o que aconteceu? Ele se prostrou diante do Senhor, estava orando. Mesmo na condição religiosa dele, mas ele estava fazendo porque ele tinha um temor ao Senhor. Lembrem outra pessoa que teve um temor ao Senhor e que o Senhor falou para Pedro ir atrás dele. Quem era? Lembra? Uma pessoa temente a Deus, quem era? Quem? Cornélio. Então vocês percebem, irmãos, como é importante este item chamado temor ao Senhor. E que na verdade, irmãos, irmãs, isso tem que também nos permear. Nós temos que andar em temor e tremor diante do Senhor. Uma pessoa que anda em temor e tremor do Senhor, ela é usada por Deus. Não confia na sua capacidade, não confia na sua habilidade. Hoje em dia a gente é enganado, desculpa falar o termo, com muita coisa. A tecnologia, a informação que hoje temos, ela confunde com a direção do Senhor. E muitas vezes nós nos baseamos na tecnologia, nas informações que eu recebo na escola, no MBA da vida, e não sei o que, no mestrado do que, não sei do que, da retórica e não sei o que. E a gente joga tudo isso como principal e esquecemos Cristo, que é o centro. E às vezes nossos serviços, cuidado, não sejam levados pela técnica, mas tem que ser levado por Cristo. Oração não é eu já sei o que fazer. Não, todo o serviço quando você chega é: Senhor, eu não sei o que fazer. Quem toca, né? O Takeshi toca como chama? Bateria eletrônica hoje, né? O Pedro, irmãos, já passei de 55, né? Então a memória vai embora, né? Sou 5, quase. Estou perdoado? Estou perdoado então. Aí o Pedro toca lá. Eu tenho certeza que o Pedro vai tocar vários hinos. Você toca também de ouvido? Toca. Senhor, fecha o olho e vai tocar. Ele nem está vendo onde é que os dedos estão correndo, mas vai. Por quê? Porque é o conhecimento. Agora, quando você tocar, automaticamente os seus dedos têm que estar ligados no Espírito. Amém? Não é a técnica. A gente cai muito nisso, né? Qual que é a técnica? Qual que é o jeito? Como é que surge agora a comportagem dinâmica? Vê os irmãos lá, aí começa, né? Então vamos também fazer. Mas aí a gente começa a querer imitar. Não é imitar, é ganhar o coração, entrar no sentimento. Então as coisas aqui da mesma maneira. Ananias, ele obedeceu ao Senhor. E olha só, enquanto Saulo estava orando, versículo 12: viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele estava cego, mas enquanto ele estava orando, o Senhor fez ele ver. Quando nós estamos orando, nós passamos a ver o que nós não podemos ver. Vejam quão importante é o poder da oração. Isso é fé. Certo ou não? A fé é o quê? A certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam, né? Versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para o prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15: Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E nós sabemos que em Atos 22, 16, depois vocês podem ler, Atos 22, Saulo detalha um pouquinho mais o que Ananias falou com ele. Depois em Atos 26, versículo 17 e 18, 16 a 18, ele detalha um pouquinho mais também o que Ananias falou para ele. Mas quem falou para ele foi Ananias. Só que ele fala: o Senhor me disse. O que eu quero, irmãos, que todos nós tenhamos a simplicidade no nosso coração, para saber que o Evangelho que nós recebemos, não só o Evangelho que nos trouxe a salvação, cada dia que estamos aqui, neste momento, o que está sendo pregado é o Evangelho. Você concorda com isso ou não? Porque nós temos o Evangelho da graça e nós temos o Evangelho do reino. Então o que nós estamos hoje desenvolvendo aqui de reunião em reunião é o Evangelho do reino. Você quando lê o elemento diário, você está lendo o Evangelho do reino. Você quando vai numa conferência, você está ouvindo o Evangelho do reino. E cabe toda vez que o Evangelho é pregado a você, você dizer: Senhor, eu quero reagir a este Evangelho. Eu quero crer a este Evangelho. Eu quero agarrar e praticar este Evangelho. Isso é crer. Amém? Amém. Voltando para então 1 Coríntios 15. Aí vocês vão compreendendo o que Paulo disse aqui, irmãos. Versículo 1: venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, da mesma maneira que Paulo era tão fiel, tão entregue, tão dado ao judaísmo, agora ele pega e troca as cartas, joga o judaísmo de lado e passa a agarrar o Evangelho de Cristo. Mas aí, ele não joga para fora tudo aquilo que Deus trabalhou nele lá. Ele pega tudo aquilo e vem com a mesma garra para levar adiante o Evangelho. Só que acontece algo na vida dele, que quando ele começa o ministério dele, ele começa a todo vapor, ele começa engatado na quinta. Deus fala: opa, você mudou de reino, meu filho. Agora aqui as coisas são diferentes. Eu não vou jogar fora tudo aquilo que você aprendeu, mas aqui existe um negócio, tem um filtro pelo qual você vai ter que passar, que chama-se cruz. Você vai ter que agora respeitar a cruz, e você vai ter que aprender a se vir em coordenação com outras pessoas. E o que aconteceu? O Senhor pega e isola Paulo por um tempo, né? Leva ele lá para as Arábias, certo? Aí fica lá no deserto. Aí Deus tratando com ele, falando com ele, onde ele também recebe a revelação da economia de Deus, de todo o plano eterno de Deus. E quando volta, já volta outra pessoa. No começo ele era brigão, discutia, entrava na sinagoga para mostrar, olha e tal. Ele não estava errado, mas o Senhor queria dizer para ele: não é assim não. Eu quero a mesma garra sua, eu quero a mesma consagração sua, eu quero o mesmo trabalho que você está fazendo, só que tudo agora em ressurreição. Por isso, amados irmãos, todos vocês têm um ministério. Deus, quando chamou você, Ele sabia por que chamou você. Nós nos completamos uns aos outros. Você é importante no corpo de Cristo. Quem de vocês já cantava, das irmãs que cantam, irmãos que cantam, quem de vocês já cantava antes de vir para a vida da igreja? Levante a mão. Ninguém? Você já cantava? Você às vezes participa lá, não? Do serviço de... Não? A voz, perdeu a voz? Pena, né? Só que às vezes a gente vem para a vida da igreja com os dons que o Senhor permitiu que nós ganhássemos
onde nós estávamos. E quando a gente chega na vida da igreja, a gente pega aí, abre uma cova de 7 palmos para baixo, enterra os dons, tapa e fala assim: agora vou só desfrutar. Já que tudo que eu fazia era esforço, agora vou só desfrutar. Errado. Tudo aquilo que Deus investiu em você é para ser trazido em ressurreição, para a edificação da igreja. Tudo que Deus está investindo em você, secularmente, você não pense assim: estou fazendo enfermagem, eu estou estudando medicina, fiz engenharia, isso aqui para a vida secular. Não. Você precisa aprender a verificar. Isso nada mais é que uma ferramenta que Deus está te preparando, para que com isso você possa auxiliar e você possa ministrar na edificação da igreja. Entenderam, irmãos? Nós temos que vincular o nosso viver com a vida da igreja, com o reino de Deus. O que você sabe fazer? Tem gente tão boa para preparar eventos, preparar coisas, mas lá fora. Quando chega na vida da igreja, senta lá na última cadeira, certo? Ou não participa, ou também não se dá chance. Louvado seja o Senhor, que de um tempo para cá, quando a gente olha para tudo que está acontecendo nas igrejas, o Senhor está restaurando isso tudo. Restaurando, está trazendo à tona todos esses serviços, para que nós façamos o melhor para o Senhor. Só que Paulo, quando ele disse assim para os coríntios: o evangelho que vos anunciei, lembre-se do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. Significa que se eu creio no evangelho que eu recebi, que Deus deu por meio da igreja, por meio dos irmãos, é por esse evangelho que eu serei salvo. No momento que você se aparta da palavra de Deus na igreja. Falei ontem claramente no Riacho Fundo, tem muitas pessoas que se isolam por problemas que ocorreram, talvez por não ter visto ainda o corpo de Cristo, por não ter visto que ele é importante, e que aquele irmão com o qual ele se ofendeu é importante, aí por causa disso se afasta, ou por situações que ocorreram na igreja, se afasta, e tenta se isolar, vive isoladamente. Ele pode até sobreviver por um tempo, mas chega um momento em que ele já não vive, ele vegeta espiritualmente. E infelizmente, não vou mencionar nomes, mas eu creio que vocês devem conhecer, talvez no círculo de amizade de vocês ainda, irmãos e irmãs que estão nessa condição. Não deixou de amar o Senhor, não foi para o mundo, mas você vê a sua disposição, ele está respirando por aparelhos, espiritualmente. Por quê? Pela misericórdia de Deus ainda. Nós podemos mudar esse quadro? Podemos. Às vezes, bastando uma visita, com muita oração, Deus pode mudar esse quadro e fazer o irmão despertar do coma espiritual e voltar a ser um irmão ativo. Porque no final ainda vale a frase: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso Paulo fala aqui: não se esqueçam do evangelho que eu vos preguei, perseverem nele, é por ele que vocês sois salvos, vírgula, com uma condição: se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Em outras palavras, não toma a palavra só daquilo que te agrada. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui eu vou pegar. Não, aquela parte lá não me interessa. Se você descarta o que Deus está falando para você, mais tarde você vai ver que não vai funcionar, porque aquela parte que você descartou, ela para complementar com a parte que você gostou. Só que quando chega a parte que você chega, e agora? Você jogou fora a outra parte. Como é que você vai desenvolver? Entenderam, irmãos?
A palavra de Deus não é seletiva. Nós não podemos receber a palavra de Deus seletivamente. Nós temos que receber a palavra de Deus integralmente. Deus falou, eu creio. Eu tenho certeza que na vida de vocês, na vida de cada um de nós, no momento da nossa vida espiritual, na nossa caminhada, veja bem, os momentos em que você foi mais absoluto para o Senhor, foram os momentos mais felizes da sua vida. Quem sabe você, antes de casar, você só tinha que pensar em Cristo. Amém? Então se dispõe, acordava de manhã, vinha, saía e tal, pregava o evangelho. Você vê esse momento muito alegre. Neste momento agora eu vou ter que casar, tá bom? Eu tenho que achar a minha metade, o meu metade, né? Aí acha metade, se alegre e tal. Mas vocês agora estão bem, melhoraram de vida, melhoraram de condição financeira, melhoraram de condição social. Agora tem uma casinha, mas o serviço... Obrigado. Paulo fala: tal como vou lá preguei, a menos que tenhas querido em vão. Aí vai lá para capítulo 10, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Por que ele fala isso? Porque do versículo 3 até o versículo 11, ele menciona a sequência dos fatos. A morte do Senhor, a sua ressurreição, para quem ele se apresentou, depois quem foi salvo. E no final, versículo 8: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele era um temporão, né? É isso mesmo? Um temporão, nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele falou isso, ele não falou de forma pejorativa. Ele de fato considerava-se o menor dos apóstolos, porque ele foi o último. Ele não fazia parte dos 12, né, dos 11, né, porque depois o Judas se foi, aí lançará a sorte. Matias foi chamado, completou-se os 12, mas Paulo foi fora de tempo. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, por se perseguir a igreja de Deus. Essa é a maneira como ele vê Paulo, homem. Vendo ele, não sou digno, porque fui perseguidor da igreja, fui chamado fora de tempo, não sou digno de ser um apóstolo, sou o menor deles. Isso no seu olhar humano e no seu reconhecimento humano. Olha só quão importante, quando a gente serve ao Senhor, saber quem você é e saber onde você está, para que você possa servir a Deus baseado unicamente na graça dele. Entenderam o que eu estou falando? Paulo, quando fala aqui, ele quis dizer: essa é a minha condição. Daí o versículo 10, ele vem com mas, não é? Mas eu conheço a minha condição, sou o menor, não sou digno, persegui a igreja de Deus, eu carrego essa marca. E várias vezes na Bíblia menciona: eu persegui a igreja de Deus. Ele menciona isso. A cicatriz ficou, mas é para ele olhar assim para a cicatriz e dizer assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Talvez a sua vida, irmão, irmã, você teve alguma cicatriz na sua vida, na sua caminhada, mas você está aqui até hoje. Talvez até alguns de vocês se apartaram por um tempo, ou se desanimaram, mas o Senhor os trouxe novamente de volta. Vocês estão firmes aqui. É para dizer: embora tudo que aconteceu, embora tudo que surgiu, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Paulo quis dizer assim: para Jesus morrer por mim, este grande pecador que sou, eu não posso frustrar o meu Senhor. Então a graça de Deus que Ele me deu não tornou-se vã, e não vai tornar-se vã. Por quê?
Da mesma maneira como ele tinha zelo pelo judaísmo, agora ele tem um zelo correto pelas coisas de Deus, pelo evangelho que ele recebeu. E ele continuou dando a vida dele da mesma maneira, e agora com muito mais intensidade, pela causa justa e pela causa correta. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Por que Paulo trabalhou tanto? Porque ele falou: se eu trabalhei tanto para aquele judaísmo pelo qual eu criei, que pensei estar servindo a Deus, e quem sabe até então eu estava servindo, muito mais eu tenho que trabalhar agora pela verdadeira causa, que é o reino de Deus. Eu quero trazer isso para a nossa experiência, irmãos. Queria que cada um de vocês refletisse um pouco agora. Qual é o grau do seu trabalho para a causa de Deus hoje? Você pode dizer assim: estou na igreja já há mais de 20 anos, ou quem sabe até quase 30. Alguns entraram agora, tem uns 2, 3 anos, 5 anos, não importa. Mas essa palavra é para todos nós que estamos aqui, inclusive para mim. Qual é o grau do meu trabalho, da minha entrega hoje pela causa de Deus? Paulo, quando falou isso, ele quis dizer para os coríntios: Coríntios, vocês gastaram tanto tempo em besteira, briga, discussão e tal, vocês esqueceram a razão do porquê vocês foram chamados. Hoje o mundo, ele nos engole tão facilmente. As faculdades engolem tão facilmente os jovens. A tecnologia engole tão facilmente cada um de nós, mesmo nós que estamos hoje, né? Eu fico assim alegre da vida quando eu converso com o irmão ou a irmã: irmão, eu não sei mexer nesse negócio. Eu não sei mexer. Falei assim: graças ao Senhor que você não sabe mexer. É melhor que eu não mexa mesmo. Só mexe quando toca. Alô, tá bom, tá. Depois desliga. Melhor que você não mexa mesmo. Porque isso aqui está tomando o tempo de tanta gente, e está sugando a energia de tanta gente, não é? A gente pega e gasta o dinheiro, e hoje assim: não, beleza, não preciso mais ir para o cinema, hoje eu posso assistir todos os filmes pela Netflix, não é? E pelo celular. Essas coisas vão nos roubando, irmãos. Vai roubando a nossa energia, vai roubando a nossa consagração, vai roubando a nossa visão, vai roubando a nossa entrega, o nosso trabalho. Cada vez mais a gente vai entrando num ritmo de trabalho, e nós que estamos hoje na Europa, a gente vê isso, irmãos, acontecer. A gente vê isso. Eu já ficava impressionado com aquele movimento das pessoas nos metrôs, nos trens, aquela coisa. Eu ficava observando, sentava lá, ficava observando as pessoas, como é que elas reagiam, cada um na sua, cada qual na sua, cada qual no seu mundinho. Você quer ter seu mundinho? Pega 2 fones de ouvido que elimina ruído, joga aqui dentro, ó, e ouve o que você quer. Você está no seu mundinho, não existe mais relacionamento, acabou. A sociedade está levando exatamente para isso, não é? Você não se relacionar mais com ninguém. Hoje tudo na Europa é individualizado. Você vai no supermercado, é tudo aquele pacotinho para uma pessoa. Não tem mais aquela característica familiar. Ainda aqui tem, ainda na América do Sul, na África, tem sentimento de coletividade, não é? Mas o meu temor diante do Senhor, sabendo que o Senhor está voltando, e que Satanás, na sua sutileza, ele tenta trazer essas coisas para dentro da igreja, minando. Porque essas coisas ele sabe que se ele conseguir minar a nossa vida com essas coisas que aparentemente não são pecado e que não tem nada demais, mas uma coisa ele sabe: não tem problema, mas eu vou sugar a energia de todos eles. Eles não terão força para poder fazer, para poder se entregar, para poder se consagrar como acontecia antes. Os irmãos me acompanham? Estou falando verdade ou não? Então, graças ao Senhor, a palavra de Deus vem para nos salvar. O evangelho que nós recebemos é para nos salvar, é para mudar a nossa condição.
é para mudar a nossa consagração, é para mudar a nossa entrega, para que nós possamos dizer: Senhor, não vou fazer da sua graça vã, não vou tornar a sua graça vã, porque o Senhor, para o Senhor poder dar tudo que o Senhor me deu hoje, o Senhor pagou um alto preço. Hoje é o meu tempo de pagar esse preço, para que o teu plano, contando comigo, seja alcançado. Por isso Paulo fala: trabalhei muito mais do que todos do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Parabéns para Paulo. Puxa, Paulo é demais. Vírgula, peraí. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Em outras palavras, Paulo sempre reconheceu a fonte. Ele é apenas um instrumento. E assim foi, até a morte dele. Senhor Jesus. Vamos para 2 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 6. Já é a segunda carta de Paulo para os Coríntios. Para lembrar para os Coríntios, lembrem-se do chamamento de vocês. Lembrem-se que para vocês serem chamados, terem sido chamados cada um, não foi qualquer pessoa que te chamou, foi o Senhor que deu a sua vida por você. Eu creio, irmãos, que o que nos motiva a viver constrangidos para o Senhor, aí eu falo agora de coração para coração, o Senhor espera da igreja uma igreja consagrada e ativa. Não da maneira geral. Deus quer você. O Senhor quer te lembrar de onde você foi chamado. Nessa conferência, uma palavra que mexeu muito conosco, falada pelo irmão Pedro. Houve 2 sopros. O sopro que criou o homem foi lá em Gênesis 2, versículo 7. E Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro e trouxe o fôlego de vida para dentro dele, e ele passou a ser alma vivente. Foi o primeiro sopro pensando em você e em mim. Em João 20, 22 teve o segundo sopro, pensando em dizer assim: o primeiro sopro criou o homem, mas o homem se afastou de Deus. O segundo sopro trouxe o homem para dentro de Deus, trazendo o homem de volta para Deus. E você recebeu o segundo sopro. Sim ou não? Sim. Se você recebeu o segundo sopro, diga: eu recebi o segundo sopro. Eu recebi o segundo sopro. Esse sopro dentro de você e dentro de mim é para que a partir de hoje a graça de Deus em nós não seja em vão. Amém. Lembre-se dos seus melhores dias de consagração. Todos nós temos. Não diga: mas eu quando era solteiro, hoje a vida é diferente. Não diga assim: mas quando eu não tinha filhos, diferente. Eu tenho 2 filhos que você, se você ver, você vai me entender porque eu não consigo me consagrar. Mas digo a você, irmãos, a graça de Deus é suficiente. Foi suficiente para te chamar, te dar força naquela ocasião, onde você se entregou, onde foram os melhores momentos da sua vida. Hoje Deus quer trazer melhores momentos do que aqueles para você. Em especial que nós estamos às portas da volta do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, 2 Coríntios 6, 1, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora
O dia da salvação. Deus quer salvar-nos da condição que nós estamos hoje. Talvez você esteja servindo, você está, poxa irmão, mas eu não estou entendendo sua palavra. Eu estou servindo ao Senhor. Sim, mas se você for à luz do Senhor, o Senhor vai poder dizer, sim, mas você pode dar muito mais, porque a minha graça é mais do que suficiente para você. Eu preciso que você dê muito mais. O Senhor precisa que a gente se entregue muito mais. Amém. O Senhor tem um plano para cumprir. O Senhor tem uma igreja para edificar. E Ele conta com você. E conta comigo. Mesmo que estamos fazendo agora para Ceilândia. Os irmãos de Ceilândia, por favor, fiquem de pé, os irmãos de Ceilândia. Amém. São só vocês ou tem mais irmãos que não puderam vir? Mas quantos? Quem lembra de Ceilândia, Raulino? Você lembra muito bem dessa época. Qual foi o número maior de Ceilândia, de irmãos? Quanto? O dobro do que tem hoje, né? Ceilândia é uma das igrejas mais antigas daqui. Eu creio que o Senhor quer nos trazer, todos nós, eis agora. Agora é o tempo oportuno, sobremodo oportuno. Agora é o tempo da salvação. É muito digno a atitude dos irmãos da microrregião de ajudarem vocês para terminar com aquele local de reuniões. Mas vocês têm que ter uma meta diante de Deus. Senhor, não nos importa um local de reuniões grande. Se o Senhor não encher esse local, para que vale ter local grande? Mesmo Taguatinga, um local tão bom quanto de vocês aqui. Vocês não podem ficar satisfeitos. Podem sentar o de Ceilândia, por favor. Os irmãos de Taguatinga, fiquem de pé, por gentileza. Todos de Taguatinga, fiquem de pé. Tá. Quantos mais estão servindo? Tá. Total são quantos irmãos reunindo? 50 irmãos. Qual foi o pico em Taguatinga? 140. O Senhor quer mudar a nossa sorte. Eu quero mudar a nossa sorte. Quando o irmão Vilásio veio, voltou para o Brasil, vocês o acolheram aqui. A porção dele é uma porção ímpar no meio de vocês. Além de coordenador, cooperador da região, coopera conosco na África. Vou dizer uma coisa para vocês. Ele não veio substituir vocês. Ele veio para somar com vocês. Para treinar vocês todos. Para serem guerreiros do Senhor. Pela fé quero profetizar que tanto aqui em Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Guará, Águas Lindas, onde mais? Braslândia, a sorte de vocês muda a partir de agora. Eis o tempo sobremodo oportuno. Eis o dia da salvação. Vocês quando entrarem neste local aqui, irmãos da Taguatinga, vocês precisam se pôr de joelho diante do Senhor.
fazer até uma coisa, quem sabe, um pouco bizarra, que a gente não é acostumado. Chega numa cadeira vazia, se ajoelha diante dela e fala: Senhor, enche essa cadeira. Vai na outra, enche essa cadeira. Obrigado. Essa semana eu recebi uma informação dos irmãos, 3 jovens missionários nossos que estão em Portugal, servindo na cidade de Portimão, ali no sul de Portugal. Encontraram na comportagem ali, contatando outras cidades, encontraram um pastor. E olha só, irmãos, isso aí me tocou demais. Falei: puxa vida, nos falta isso. Encontrou um pastor que acabou de mudar para Portugal. E quando os irmãos entram, veio lá aquele local de reuniões, já é um local alugado, com cadeiras e tudo prontinho. Provavelmente ele trabalha, talvez trabalhe, alugou, colocou. Os irmãos perguntaram: quantas pessoas tem aqui? Falou: sim, por enquanto sou eu, mas eu tenho fé que essas cadeiras todas vão encher. Quando os irmãos me testificaram isso, eu falei: puxa vida, eu ganhei nisso o seguinte, a maneira diferente de ver as coisas. Ele não espera ganhar pessoas para alugar um local, não depende de terceiros para poder ajudá-lo. Ele falou: Senhor, eu vou dar o passo de fé. E ele vai deixar, ele falou, e estava lá, todo dia estava lá ele orando sozinho, pregando evangelho na rua, para poder ganhar um casal e tal. Mas ele disse: o Senhor vai me dar todas as pessoas de acordo com o número dessas cadeiras. Amém. Isso me motivou muito. Falei: Senhor, nós somos homens aí de pequena fé. Eu louvo o Senhor por essa comunhão, por essa comunhão de vida. Não é apenas na palavra, mas exatamente nisso também. Nós todos ajudando agora a Ceilândia para terminar o local. Mas aí, com essa palavra que eu deixo para vocês, não se satisfaçam com um bom local. Se aqui não tiver gente, se não encher de pessoas, não ganhar almas, pessoas, de nada adianta. Nós temos isso aqui. Aí eu prefiro, sabe o que? Eu prefiro uma árvore debaixo, uma reunião debaixo de uma árvore, onde as pessoas vêm e enchem. Que talvez diante do Senhor é muito mais louvável do que apenas um local onde não tem pessoas. Mas eu tenho certeza que esse não é nosso coração. Nosso coração, sem dúvida, de coração de vocês é: Senhor, enche esse local. Mas nós temos que ser mais desesperados, viu, Batista? Barbosa, não é tempo agora, embora as igrejas todas da região, com seus irmãos responsáveis, reagiram muito bem na comunhão que tivemos sexta-feira. Os irmãos da África estão aqui representados, né? Ótimo. Tá bom. Só para mostrar para vocês, dá para projetar os locais da África aqui, irmão? Rapidamente, para vocês verem a condição dos locais da África. Não existe um local de reuniões na África nessas condições. Hoje, no caminho, o irmão, olha onde os irmãos se reúnem com crianças. Aqui já é um local ainda relativamente, olha, palha, né? Palha, telhado de palha. Isso em Moçambique. Pode passar. Olha as irmãs onde sentam. Embora isso aí, não tem cadeira, não, é que existe um hábito tribal, um hábito nacional lá, certo? Que as mulheres sentam com as crianças sentam nas esteiras, só os homens sentam em cadeiras. Só que isso aí, Vilazo, lá atrás tem irmãs. Não, mas é um hábito deles. E talvez não é porque queremos sentar, porque não tem mais dinheiro para comprar cadeira. Certo ou não? Mesma coisa acontecia em Uganda. Daí eu falei para os irmãos, esse negócio pode ser na tribo, mas na vida da igreja tem esse negócio não. É todo mundo na cadeira. Aí começaram a fazer os banquinhos, hoje todo mundo senta nas cadeiras. Tudo bem, as irmãs não reclamam, estão alegres da vida. Mas ali,
Se você tiver chance de um dia acompanhar Vilásio, me acompanhar para a África, né? O César Neves foi comigo começo do ano, em maio. Ele voltou simplesmente e falou: a minha vida mudou depois que eu fui lá. A gente olha para cá, os irmãos, essas condições, desfrutando, alegre da vida e tal. Para eles não tem problema permanecer nisso. A questão é que hoje os governos estão exigindo que as igrejas tenham seus locais de reuniões, tenham estrutura. Correto ou não? Que senão eles vão fechar. Senão eles vão fechar o direito de culto. Então agora não é uma questão de apenas uma questão de necessidade, é uma questão urgente. Então nós temos um sentimento, já, graças ao Senhor, aqui na região 1, as igrejas todas reagiram bem. As igrejas vão começar a ofertar por um período de 1 ano, um valor mensal, para que nós consigamos levantar recursos mínimos para melhorar, pelo menos dar um pouco mais de dignidade aos nossos irmãos. Porque quando você sentar nessa cadeira aqui, sentar aqui com o ventilador, com esse som, lembre-se, há irmãos em outros lugares que nem local de reuniões tem. Senhor, eu quero participar. Então no caminho de Brasília para comentou sobre. Cadê os irmãos de Águas Lindas? Águas Lindas, fiquem de pé. Cadê irmãos de Águas Lindas? Fiquem de pé. Uai, só você? Quantos irmãos estão reunindo lá? 8 irmãos. Vocês reúnem onde lá? Onde? Onde vocês reúnem? O local, qual o tamanho dele? 6 por 8. Tem telhado? Tem parede? Tem janela? Tem porta? Tem piso? Não? Cabe quantas pessoas lá? Então qual que é a oração de vocês? Senhor, enche esse local. Mesmo Águas Lindas, que tem um local que com certeza está muito longe de estar nesse conforto aqui, mas pelo menos eles têm um local de reuniões. Aqui nem local tem. Isso aqui é um local já, né? Chimoio, aqui já é local. Já é o local. Talvez um dos poucos locais que nós temos. Olha só, mas ainda é o quê? Tá, olha só o piso, as portas de madeira ainda, certo? Você acha que se os irmãos comprarem som e deixarem aí, ele vai aguentar até amanhã? Não, porque é só um chute, a porta se vai e a pessoa entra para roubar. O que já houve na África, os irmãos seriam roubados nos seus instrumentos musicais, por deixar em tipo de local assim. Quantos cadeados vocês têm nas portas aqui quando vocês fecham? Estão me entendendo, irmãos? Vamos passar mais outro. Local de reunião de Chimoio, vai passando. Outro. Esse aqui foi no Quênia, Nairobi. Aluguel de tenda para uma conferência, essa onde eu estava. Porque não tem lugar, tem que alugar tenda. Não é? Pode passar? Aqui é em Angola. O local de reunião de Angola é assim. Foi cercado com muro. É um local um terreno de 40 por 60. Louvado seja o Senhor. O terreno é grande. Mas sabe onde eles se reuniam? Vocês estão vendo aquela árvore ali, aquela mangueira ali? Estão vendo ali no canto? Há 1 ano e meio atrás, o local de reuniões deles era debaixo da mangueira com uma lona. Mas os irmãos de Belo Horizonte, mais aqui o Projeto Arca, mais algumas igrejas começaram a ofertar. Não foi muita coisa, nós fizemos então essa cobertura. E hoje os irmãos começaram a se reunir. Sabe o que aconteceu? O número de irmãos começou a aumentar. Porque querendo ou não, todo mundo ainda olha para a estrutura. Todo mundo olha ainda para o conforto. Entenderam ou não? Exatamente. Quando vocês tiverem igreja, pode nos chamar que a gente vai estar reunindo com vocês. Então, não sejamos tão espirituais de dizer assim: nós temos uma boa palavra, a palavra atrai as pessoas, tá certo? De 10 que são atraídas, talvez uma fique porque não está preocupado com o que vê, está preocupado com a palavra. E as outras 9 se vão, porque estão preocupados com o que vê. Não é que elas são menos que o outro. Nós temos que entender que nós somos humanos ainda. Amém? Meu sentimento então, lógico que não era essa a mensagem que eu ia falar não, viu?
tinha preparado outra coisa, não sabia nem a verdade por onde começar. Em verdade, estou decepcionado, mas o Espírito Santo está feliz, amém? Mas louvado seja o Senhor. O que eu quero mostrar para os irmãos, obrigado. Depois tem muito mais fotos, vocês vão poder depois ver com calma, né? O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é: nós não podemos deixar a graça de Deus ser em vão na nossa vida. Não podemos. Lembre-se da sua salvação. Lembre-se do seu chamamento. Para terminar, 1 Coríntios 1, 26 a 31. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias e todos nós, a uma só voz, vamos ler esses versículos. Tá bom? Está projetado aqui, podemos ler juntos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se